O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Está vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomoda o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que, motivados por uma fé viva, Jesus se torna e é de fato autor da vida. É aquele que nos ressuscita das nossas doenças,
é aquele que nos ressuscita da morte, é aquele que nele não existe mais morte, mas vida eterna e vida em abundância. Meus queridos irmãos e irmãs, esse evangelho extenso, mas cheio de muita paz, mas cheio de muita certeza na ressurreição, cheia de muita certeza na misericórdia infinita de Deus, nesse Deus que é misericórdia, nesse Deus que nos ama, que se move pela fé que nós depositamos nele. Olha, meu querido irmão e irmã, essa mulher, 12 anos com essa hemorragia, não é? Com esse fluxo de sangue, já discriminada, porque toda mulher, não é? Na sua menstruação, naquela época, era discriminada, não tinha valor, não é? E não podia gerar filhos, então estava aí à margem da sociedade, tipo aquele leproso, né? Porque o leproso da época também ficava à margem da sociedade, era considerado impuro, a mulher aqui não tinha valor nenhum, não é? A criança, não é? Com 12, 14 anos, estava na hora de ser mãe, né? Estava ali na plena juventude, formar família, estava ali, não é? Já morta na consideração nossa, de nós homens, não é? Mas para Jesus ela dormia. Olha, meu querido irmão e irmã, Jesus está aqui durante esta semana, não é? E aqui nesse domingo, nos chamando a uma fé verdadeira, nos mostrando aqui com clareza o quanto a fé é importante para que nós alcancemos a vitória. Olha, meus queridos, que importância é para Deus nos dar a vitória. Mas a vitória somos nós que a conseguimos pela força da nossa fé. Aquela mulher, no meio da multidão, toca em Jesus com tanta fé que uma força sai de Jesus. E Jesus vai dizer, olha, quem me tocou? E os discípulos até dão uma gozação, né? Que é isso, Senhor? Uma multidão dessa, você vai me perguntar quem tocou? Ah, você está brincando, né? Ele falou assim, não, pela virtude, não é, que Jesus tinha, porque essa força é uma virtude de Jesus, não é? E essa força sai dele e ele percebe. E essa mulher, então, quando vê que Jesus volta querendo ver quem o tocou, ela percebe que já estava curada, ela cai ali aos pés de Jesus. Olha, tanto ela quanto o pai, né, o Jairo, pai da menina, não é? Esse cair aos pés de Jesus é um reconhecimento que ele tem poder. Olha, Jesus tem poder sobre a morte. E para falar desse poder da morte de Jesus, nós estamos então e devemos aqui com muito carinho nos arremeter, não é? Ir lá para a primeira leitura, porque a primeira leitura deixa bem claro para nós. Gostaria de ler aqui algumas coisas da primeira leitura, que diz assim, leitura do livro da sabedoria. Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Gostaria de repetir. Deus, versículo 23, versículo 15. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria natureza. Somos imagem e semelhança de Deus. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Olha, meu querido irmão e irmã,
O diabo é que cria a morte. Mas Jesus, pela sua ressurreição, ele venceu a morte e nos ressuscita, quando nos ressuscita de toda e qualquer pandemia, quando nos ressuscita de toda e qualquer doença, quando ressuscita essa mulher que há 12 anos, morta, abandonada, não é, ali pela sociedade, vivia à margem, era discriminada, não era reconhecida, era considerada também impura. Jesus ressuscita a sua dignidade, Jesus dá a ela o direito pleno de uma vida saudável. Olha, motivado pela fé, ou motivada pela fé, é que ela é curada. Impressiona essa fé desse homem, não é? Desse Jairo, porque Jairo quer dizer Deus é luz. Olha, Deus é luz. E é motivado por essa luz que vem de Deus, motivado por uma fé, porque a fé vem do Espírito Santo e o Espírito Santo é luz, é que ele então se dirige a Jesus. E quando chegam lá notícia de que ela tinha morrido, de que a criança tinha morrido, Jesus falou: olha, não tema. Olha que bonito, meu querido irmão, a palavra de Jesus, que é dita para Jairo, é dita para mim, é dita para você. Diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, Jesus vai dizer em claro e bom tom: não temas, apenas crê. Ô meu irmão, ô minha irmã, vamos ouvir de novo o que Jesus está nos dizendo. Não temas, apenas crê. Em que você crê, meu querido? Na morte ou na vida? Na pandemia ou no poder de Deus de nos livrar desta pandemia? Ô meu irmão, não tenha medo da pandemia, não tenha medo da morte, apenas crê. A morte, meus queridos, é uma dormição, porque aí nós vamos acordar na ressurreição eterna, junto de Deus Pai, junto de Jesus, junto do Espírito Santo. Vamos crer, meus queridos, que aquele que crê, mesmo que esteja morto, viverá, porque a vida é para a eternidade. Estamos aqui numa missão, e a nossa missão, uma delas, é crescer na fé e levar o outro a ter fé, pois é motivados pela fé que Jesus vai nos libertar de toda e qualquer pandemia, que Jesus vai nos ressuscitar para uma vida nova, para uma vida plena, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento. Meu querido irmão, minha querida irmã, clique aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos, motivados por uma fé verdadeira, levar esse evangelho a mais pessoas. Passa aí através do WhatsApp para os seus parentes, para os seus amigos, para aqueles que estão aí na dificuldade da vida. Vamos levar para eles esta fé convicta que nós temos na ressurreição, nas curas que Jesus opera em nós, motivados pela fé. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, dê seu like. Vamos juntos evangelizar. É missão minha, é missão sua, é missão de cada um de nós. Amém? Que assim seja. Amém.